Idoso em Foco. A experiência de quem já atingiu a maturidade em um bate-papo descontraído sobre a vida e as questões do cotidiano. Olá, eu sou Diva Pérez. Eu sou Beatriz Pereira e começa agora o Idoso em Foco. O Estatuto de Idoso prevê que as pessoas maiores de 65 anos têm direito à gratuidade na utilização de transportes públicos coletivos. Além disso, possuem prioridade no uso dos assentos. Entretanto, Diva, na prática não é o que acontece. Na maioria das vezes, as pessoas não se sentem na obrigação de levantar quando não estão sentadas nas cadeiras amarelas. Consequentemente, os idosos acabam realizando o trajeto em pé. Por isso, no episódio de hoje falaremos sobre como a dinâmica nos transportes públicos afeta a terceira idade. O resultado da falta de compromisso das políticas públicas com a mobilidade urbana é sentido por toda a população, mas em especial pelos idosos. A acessibilidade e a mobilidade urbana não são totalmente adaptadas para a terceira idade. Pessoas com idade superior a 60 anos possuem algumas especificidades. Ao longo do envelhecer, a massa muscular diminui, as cartilagens se desgastam e o reflexo fica mais lento, o que dificulta a marcha e o equilíbrio. Exatamente, Beatriz. Os pisos irregulares e as diferenças de altura de plataformas geram grande dificuldade para essa parte da população. Além disso, não há treinamento qualificado dos funcionários para nos atender. O país envelheceu muito rápido, o que não foi inesperado. Precisamos de políticas públicas que pensem nessa população crescente. Políticas que, de fato, saiam das leis e cheguem às ruas. Conversamos com o especialista em mobilidade urbana, Alexandre Rojas, professor adjunto do Departamento de Informática e Ciência da Computação do Instituto de Matemática e Estatística da UERJ. Ele confirma diversos fatores que dificultam o transporte dos idosos. Escadas altas, roletas apertadas e com a liberação nem sempre eficiente, dependendo muitas vezes do motorista. Por outro lado, o mobiliário urbano, onde é que nós esperamos os ônibus, eles estão deteriorados e principalmente são inseguros muitas vezes. As calçadas, o meio-fio é alto, todos esses aspectos, eles interferem na acessibilidade, principalmente dos idosos. Professor, como é possível mudar essa realidade tão prejudicial aos brasileiros? Existe uma legislação que trata do conforto do ônibus, da eficiência nesse transporte. Existem inúmeros órgãos fiscalizadores no Rio de Janeiro que, ao final, se conflitam entre si e tornam eficiente qualquer providência. Agências reguladoras, Ministério Público, Defesa do Consumidor, um poder judiciário moroso e com a possibilidade de recursos infinitos, tornam impossível a aplicação de multas. A regulação das atribuições entre esses órgãos possibilitaria aumentar a eficiência da aplicação de multas. Cada qual desses órgãos deve sair do seu pedestal e entender que o bem comum deve ser a prioridade do cidadão. O uso de transporte público é muito importante para as pessoas idosas, principalmente pelo fator da gratuidade. Conversamos com a Maria de Fátima, de 71 anos. Maria de Fátima, com qual frequência a senhora utiliza o transporte público? 2 vezes, 3 vezes por semana, no máximo. Para ir à casa dos meus filhos, para ir ao mercado, para ir à clínica. Dona Maria de Fátima, a senhora encontra alguma dificuldade durante a chegada e o trajeto nesses transportes? Existe dificuldade, sim. A espera no ponto para tomar a condução, quando a gente adentra, às vezes está muito sujo, muito cheio, e isso quando não quebra no caminho, né? Às vezes, quando entramos na condução, já tem gente assentada naqueles lugares preferencial,
Então, um ônibus muito cheio, não tem como a gente fazer nada. E a gente fica em pé. E como a gente é idoso, não é legal ficar em pé. Em fevereiro de 2019, o então prefeito Marcelo Crivella decretou que todos os assentos de transporte público passaram a ser de uso preferencial, e não somente os indicados para tal finalidade. Isso mesmo, Diva. A decisão vale para metrô, ônibus e VLT. E o usuário que se recusar a cumprir a norma e não ceder seu lugar para obesos, gestantes, pessoas com criança de colo, idosos ou deficientes, estará sujeito a uma multa de R$ 100 e ao desembarque compulsório do transporte. A gentileza de levantar para uma pessoa idosa deveria ser obrigação pessoal de cada um, Beatriz. Mas, como as pessoas não conseguem aplicar esse bom senso, a lei coloca essa regra. Isso mesmo, Diva. É importante que todos, como cidadãos, cumpram seus deveres para que nenhum direito seja violado. Só assim conseguiremos conviver em harmonia e conforto, até mesmo nos transportes públicos. É isso mesmo. Mas, Beatriz, o nosso programa chegou ao fim. E foi um prazer imenso bater esse papo com você. O prazer foi todo meu, Diva. E aos nossos ouvintes, muito obrigada pela audiência e até o próximo Idoso em Foco. Idoso em Foco. Produção Rádio UERJ. Realização Centro de Tecnologia Educacional CTE.